com formação diversa costumam antecipar problemas e com isso resolver melhor questões e obter melhores resultados. A minha proposta nesse vídeo é te fazer pensar uma outra forma de encontrar diversidade dentro das equipes e verificar se não tem na sua vida já algum princípio, alguma filosofia que possa ser empregada nos seus negócios, de forma que a equipe, mesmo sendo diversa, tenha uma união que torne mais fácil a tomada de decisão, o respeito na hora de se colocar as questões. Vou explicar melhor como isso funciona. Esse é o 49º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59, no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E a pesquisa escolhida para hoje, ela foi ver em empresas com preocupação em emitir menos carbono, o quão sustentável essas empresas eram. Porque você pode ter uma tecnologia muito boa, avançada, uma tecnologia limpa, e eventualmente o uso dessa tecnologia não te tornar competitivo em relação aos outros players do mercado. E eles queriam ver de que forma uma empresa que usa essa tecnologia pudesse ter melhores resultados. E qual foi o parâmetro que eles utilizaram? Eles começaram com a ideia de que é necessário um equilíbrio, uma coesão interna da empresa para poder atingir os seus resultados. E eles partiram do princípio do Yin e do Yang. Essa pesquisa foi feita na Ásia, na China, e lá eles sabem que nós temos dois princípios complementares. Na verdade, a ideia é que todos nós humanos temos um lado feminino, um lado masculino, que são complementares. É aquele símbolo como se fosse uma vírgula com um pontinho com a cor diferente, o preto e branco. Quer dizer, os dois se complementam igual e um contém a essência do outro. A partir desse simbolismo, eles começaram a pensar como que pode se aplicar esta forma de ver o mundo, esta visão de mundo dentro dos negócios. E eles falaram, olha, existe uma questão de equilíbrio interno e existe também a questão de equilíbrio com o exterior. Então, a partir disso, eles foram ver como se fazia sentido ver que empresas com um maior equilíbrio interno e que maior equilíbrio externo, se elas realmente eram mais sustentáveis. Pesquisa mostrou que sim. E como eles fizeram para medir e identificar se usar o princípio do Yin e do Yang nos negócios tornariam as empresas mais sustentáveis? Então, a primeira premissa deles foi de que os clientes possuem necessidades diferentes, ou seja, mesmo que você crie uma persona, essa persona ela vai ter na vida real diferentes necessidades. E para eu conhecer essas diferentes necessidades, internamente a minha equipe tem que de alguma forma conseguir dialogar com cada uma dessas necessidades. Então pode ser muito interessante ter pessoas diversas na equipe, porque elas vão conseguir falar com um detalhe daquela persona que os outros não vão se dar conta. E dentro desse detalhe, eu sempre gosto de chamar a atenção para os 5 traços de caracteres, que são as questões que eu meço na análise corporal e que é importante tanto na hora da tomada de decisão dentro da equipe, quanto na hora da linguagem
para chegar ali no seu cliente, que é o pressuposto. Tem vídeo aqui no canal explicando, mas é o pressuposto de que todos nós passamos na infância e depois na vida adulta replicamos 5 questões, 5 dores que fazem com que a gente sempre tenha um determinado tipo de comportamento. Essas dores são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Todos nós temos essas 5 experiências na infância, e isso faz com que no dia a dia a gente se comporte para se proteger delas. E dentro dessa linha, a nossa forma de pensar e as nossas habilidades também estão relacionadas de acordo com o percentual de cada uma. Então, a pessoa que tem medo de abandono, ela vai gostar de uma marca e de produtos que façam ela fazer parte de um grupo. Só que aquele que tem medo de rejeição, ele não vai gostar do grupo. Ele vai gostar de alguma outra ideia que vai fazer sentido para ele. São públicos diferentes que vão comprar de você por razões diferentes. E se você fazer a publicidade para um, acaba não atingindo o outro. Então, isso vale para os 5 grupos. Então, na sua equipe, a multidisciplinariedade e a diversidade, ela não teria que ser apenas por uma questão técnica, um conhecimento diferente de cada um dos membros, nem apenas por morarem em regiões diferentes ou virem de classes sociais distintas, mas também por pessoas com personalidades diferentes, que isso ajudaria a encontrar as diferenças, as diferentes necessidades dos clientes e daria uma coesão interna da empresa. Porque se de repente uma decisão que eu estou querendo que todo mundo compre, né? Eu dentro da equipe, eu acho que tem que fazer de um determinado jeito, mas eu não consigo convencer os meus pares, fica mais fácil de eu entender, porque eu sei que eu represento uma parcela da população. Eu não represento o todo, eu não estou numa bolha, né? Quando toda a equipe é do mesmo jeito, a equipe integra uma bolha e vende para essa bolha. Se eu vendo de pessoas diferentes de mim, eu consigo melhor reconhecer quando a minha ideia ou o meu projeto não vira prioridade. Já o equilíbrio em relação ao externo, que seria a outra manifestação do Yin e do Yang nos negócios, ele teria relação em reconhecer as oportunidades. Porque se está toda a sociedade, ou se tem um acontecimento histórico que leva todo o ponto de atenção das pessoas para uma determinada direção, eu tenho também que andar nessa direção para acompanhar o fluxo. E essa agilidade, ela é importante para que os negócios se mantenham sustentáveis. Então, não é o que eu penso, é conseguir conversar, manter todo mundo com voz ativa dentro da empresa, sabendo que cada um representa uma parcela dos meus clientes. E depois, mesmo que esse time esteja coeso, esse time coeso, ele tem que conseguir identificar as oportunidades externas. Então, as minhas decisões são de acordo com os meus recursos internos e o ambiente externo. E essa seria uma forma de conseguir aplicar o princípio do equilíbrio do Yin e do Yang nos negócios. Eu achei bem interessante a forma como esses pesquisadores trouxeram a questão. Eles trazem na forma de hipótese, foi feito survey com as empresas, então foi um questionário que permitiu que eles extraíssem essas informações. A pesquisa tem algumas falhas, porém vale a pena pensar dentro da sua perspectiva, dos seus valores de vida, se no seu dia a dia isso vem sendo aplicado. Porque, é claro,
Você pode ter uma forma de pensar diferente dos seus colegas de trabalho ou da sua equipe, mas é muito importante que todo mundo tenha liberdade para conseguir colocar aquilo que considera importante e que você meça se o que for decidido pelo grupo realmente tem sentido e está trazendo resultado para você. A questão da análise corporal, ela é uma ferramenta fantástica para as pessoas se entenderem, se colocarem numa posição que seja confortável para elas. Isso faz com que se produza mais com menos esforço e pode ser visto tanto individualmente quanto coletivamente. Se você tiver interesse em conhecer mais, entre em contato comigo e qualquer experiência que você tenha de melhor integração de equipe, de melhor convivência com as diferenças, deixa anotado aqui embaixo nos comentários que vai ajudar muita gente. Eu aguardo você no próximo domingo, às 18h59. E deixa seu like, compartilha o vídeo.